Bom, Dani, primeiro quero agradecer demais a disponibilidade de você falar aqui para a nossa casa. A Nova Geração de Pais é uma comunidade de pais, mães e educadores que tem um chamado de evoluir a partir dessa geração que é a nossa, que tem o privilégio de ter a informação à sua disposição. Atuamos basicamente na primeira infância, por compreender que ela é um solo sagrado para as transformações que a gente quer ver no mundo, né? Muito obrigada. E começo, então, te apresentando e pedindo para você se apresentar. Então, quem é a Dani Figueiredo? Conta um pouquinho para nós, Dani. Então, hoje eu atuo como educadora parental, né? Antes eu quero te agradecer a oportunidade, eu ia falar isso, acabei esquecendo. Para mim está sendo muito bom essa oportunidade de estar aqui, fazendo essa troca. E hoje eu atuo como educadora parental, né? Antes de trabalhar como educadora, eu conheci a antroposofia e fiz um longo estudo, né, nessa área, mas eu percebia que tinha muito mais coisas para ser complementada, né? Então eu conheci a disciplina positiva, fiz curso, né, para ser educadora e depois comecei a trabalhar com comunicação não violenta. E então hoje eu atuo trabalhando com comunicação não violenta, né, no ramo da parentalidade. Tenho 2 filhos, muito consciente do seu lugar, com um senso crítico enorme, porque eu sempre atuei na educação, então é isso que a gente vive, né? Acaba passando um pouco nesse processo. Então hoje eu trabalho exclusivamente com essa coisa da educação na parentalidade. Sim. Dani, eu quero também aqui ressaltar que a rede social hoje, né, que representa você, é a mãe que eu quero. E é um Uhum. apoio que você faz às mulheres que querem fazer esse caminho de uma maternidade autêntica. A gente vai conversar sobre isso hoje aqui na live, entender um pouco melhor o que é essa maternidade autêntica, de onde vem, enfim. Mas o tema de hoje é sobre não existe educação sem autoeducação. Uhum. E eu queria falar um pouco sobre o tema. A escolha desse tema, ele tem alguma correlação com essa busca pela maternidade autêntica? Na verdade, eu acho que vai para além, né, da maternidade. Eu fico pensando que esse processo, ele acaba sendo um processo para a vida, né? Porque a gente quer contribuir com a vida das pessoas, a gente quer viver a nossa vida, mas, assim, a gente se preocupa bastante nesse processo da sociedade, né? Do julgamento, como é que isso vai se dar. Então, assim, quando a gente fala da autoeducação, não quer dizer que a gente não vá precisar de outros recursos. Pelo contrário, né? Esses recursos são muito importantes para a gente conseguir avançar. Mas do quanto a gente consegue se olhar, do quanto a gente consegue ter congruência e coerência naquilo que a gente vive dentro da nossa casa, dentro do que a gente acredita, né? Então, assim, esse processo de autoeducação, ela é muito importante para a nossa vivência com o nosso meio, não só com nossos filhos, mas nas nossas relações também, né? Então, a escolha desse tema vem muito mais nesse processo da gente se perceber, se olhar, conseguir encontrar dentro da gente o que faz sentido realmente e viver dentro do que faz sentido, de fato, né? Muito legal. E aí eu queria saber também um pouco sobre a sua experiência nessa proposta que você tem de uma comunidade de aprendizagem, né? Eu acho que seria muito rico para nós ouvir você falar sobre essa proposta, sobre as suas experiências. A gente vai aprofundar aqui em o quão completa a Dani é. Temos muito a aprender com você, Dani. Mas eu acredito que pessoas que tenham tido essa experiência vivencial, né? Dessa busca da construção de um novo jeito de educar, de uma comunidade de aprendizagem,
tenha muito a nos ensinar, porque a gente vive muito ainda no plano das ideias, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente de forma concreta como é que foi essa experiência. Tá, eu tô um pouquinho só nervosa, como é que que eu falo, tá? Então eu posso confundir as coisas. Fiz até um roteiro aqui para olhar, mas eu vou tentar ser bem direta, assim, tentar explanar o máximo que eu conseguir. Essa ideia da comunidade de aprendizagem, ela vem de um processo de tentar entender como que funciona a educação em si, né? Que vai para além da nossa casa, que vai estar nos espaços públicos, nos espaços privados, enfim. Então, assim, quando a gente trabalha com educação, a gente vê que existem muitas contradições, né? E aí a gente também percebe que nos processos de escolas, nos espaços onde tem as crianças, por mais que a gente queira e a gente entenda, né, esse processo da autonomia, do protagonismo, do respeito à infância, existe uma certa dificuldade da gente colocar em prática. Como você mesmo acabou de falar, a gente vive muito no âmbito teórico, né? Então, assim, a gente tem essa tendência mesmo, né? E a prática é muito mais difícil. Então, assim, como eu sou atuante e bem ativista nessa área da educação, há 2 anos atrás, um grupo de mães, eu estava dentro desse grupo, a gente se uniu para fazer um projeto. E esse projeto era para crianças escolarizadas e desescolarizadas. Então, o que a gente percebeu? Que dentro das comunidades, a gente não conseguia trabalhar com as potências dessa comunidade. Então, a ideia veio de fazer um projeto de uma comunidade de aprendizagem onde as pessoas que fossem atuar dentro dessa comunidade fossem próprias dessa comunidade. Então, então esse grupo resolveu montar como seria essa comunidade. Então, baseada no socioemocional, com a ideia de cultura de paz, comunicação não violenta, que é tudo que envolve basicamente essas comunidades, né? Então, há 2 anos atrás, a gente convidou o Dominique Barker, que é o percussor da comunicação não violenta aqui no Brasil, e ele tem um projeto no Rio de Janeiro que é chamado Espaço Beta. Então, a gente convidou ele para se unir ao nosso grupo e montar aqui em Porto Alegre uma comunidade de aprendizagem que necessariamente não teria que ser dentro específico de uma comunidade. Essa seria a nossa ideia, né? Porque aí a gente conseguiria trabalhar diretamente. Mas a ideia é criar esse espaço onde pessoas dentro da comunidade e fora possam estar dentro, trabalhando as potências dessas mesmas pessoas e atuando nesses nichos específicos, né? Que é voltado para a comunicação não violenta, voltado para a cultura de paz, mediação de conflito, bem nesse âmbito mesmo. Então, fazem 2 anos que a gente vem construindo isso. Esse ano era para ter acontecido, não aconteceu pelo cenário que a gente está vivendo hoje, e porque também é ano de eleição, então não se pode fazer contratos, né, com o poder público, enfim, quando a gente está nesse processo de ano eleitoral. Então, o ano que vem, a gente pretende continuar esse projeto, que é puramente coletivo, né, construído a várias mãos, para essa comunidade de aprendizagem. Dani, eu vi muitas expressões saírem de você que vão ao encontro do que a gente vivencia, não só na mentoria, mas também no nosso chamado aqui, né? E um deles, quando você falava da autoeducação, você falava sobre essa busca do que faz sentido, né? De um lugar muito mais profundo, né? E eu queria te perguntar, depois de você ter explicado aí esse trabalho, toda essa articulação que vocês fizeram, esse coletivo tão bacana, eu quero perguntar um pouquinho agora qual é o seu para quê, né? A gente viu aí a sua trajetória na educação parental, a gente entendeu um pouco desse movimento da maternidade autêntica, mas que é só uma pontinha dele. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, qual é o seu para quê? Assim, o que te motiva a ser uma ativista da educação, a estar posicionada como uma empreendedora na parentalidade, enfim, qual é o seu para quê? Eu acho que quando a gente é um pouco novo, a gente tem essa coisa da revolução, né? De querer realmente mudar tudo, mudar o mundo. E o meu primeiro curso que eu fiz de graduação foi de História. Então, imagina, né?
lá para os meus 17, 18 anos, bem querendo mudar tudo, enfim. Continuo muito motivada a isso, mas o que me traz a consciência hoje é essa coisa de tentar entender que a gente não é responsável pela mudança das pessoas, mas a gente tem esse papel de ser esse elo, né, para essa construção. Então, o que me motiva hoje, ao contrário de antes, que era eu vou conseguir fazer isso pelas pessoas, é de pegar na mão das pessoas e dizer assim, olha só, é possível. Vamos lá, tem esse exemplo, né? É possível dentro do nosso lugar, porque às vezes a gente tem essa coisa do idealizado que vai muito além daquilo que a gente consegue e a gente desestimula muito, né? E eu tinha muito isso, então era olhar para os espaços de educação que tinha muita violência, era olhar para os pais que muitas vezes não conseguem fazer uma educação daquilo que, da forma como eles gostariam, porque vem de coisas, né, de algo que está anterior, de nossas crenças, das nossas vivências. Então, assim, quando eu comecei a perceber que esse lugar que eu tô é de margem mesmo, né, de estar ali do lado das pessoas e conseguir conduzir elas do jeito que eu posso e com o meu conhecimento, eu acho que isso ficou mais claro para mim. Então, hoje, o meu para quê está de justamente caminhar com as pessoas para elas conseguirem encontrar o que é bom para elas, no lugar delas, o que é possível, sabe? Que vem muito dessa coisa dessa maternidade autêntica, né? Que vai dar além do medo que é imposto pela sociedade, né? De, enfim, tu educar como tu acredita que é, tu ser como tu acredita que é para ser, né? Quebrando um pouco esses paradigmas, né? A Cecília Elau, ela até nomeou aqui ser ponte, isso é maravilhoso. Ela me lembrou a Escola da Ponte do José Pacheco agora. E esse ser ponte e apoiar esse caminho, principalmente quando eu escuto maternidade autêntica, me parece que a palavra autêntica vem desse lugar de um profundo autoconhecimento, né? Primeiro, né, Dani? Sim. Então, talvez tenha um pouco de correlação até com o tema que você nos trouxe hoje, né? Antes de sair para um educando, né? Sim, porque eu acho que, assim, Mônica, a gente vive nessa pressão, né, de uma maternidade idealizada, né? Então, assim, o quanto é que a gente pode, de verdade, sair desse modelo que está estabelecido aí, né? E o quanto a gente também está disposto a isso, porque, de uma certa forma, a gente tem uma certa resistência em tentar olhar para isso, esses desconfortos, como algo bom, né? Então, assim, se conhecer, ele está no ponto primordial para a gente tentar entender os processos que estão externos, né? Então, assim, quando eu tô, vamos usar um exemplo, né? A ideia que a sociedade tem de conflito, por exemplo. A gente tem uma ideia de que conflito é algo ruim, a maioria de nós, né? Mas não, a gente precisa ressignificar isso, porque na verdade o conflito é algo bom, porque é dentro dele que a gente consegue encontrar o meu limite, é dentro dele que eu consigo encontrar o limite do outro. Então, assim, a gente conseguir se ouvir, a gente conseguir se escutar, a gente conseguir parar e pensar assim, o que é meu, o que é do outro, o que é importante para mim, né? O que é importante nessa situação, eu acho que é o que está dentro desse nível, né? De como é que a gente faz essa autoeducação. Porque eu vou usar um exemplo. Um dia eu estava escutando meu filho conversando com a tutora de um espaço, né? Que ele participou. E a tutora estava dizendo assim, o projeto vai ser, vamos procurar um meme para representar a turma. E aí uma das crianças pegou um meme, tá? Que era, um meme não, uma figura que era de um cachorro grande, usando bem a autoridade, botando medo, né, na criança. E um cachorrinho pequenininho dizendo assim, eu quero só falar. E aí a educadora estava dizendo assim, não é isso, tá errado, não nos representa, né? Nós não somos isso. Aqui é um espaço em que todos podem falar, todos podem se expressar. Eu acho que você está brincando. E aí a gente tira um pouco
autenticidade da criança, de se expressar, e a gente entra numa contradição muito grande daquilo que a gente idealiza e daquilo que é realmente, né? E isso está dentro da nossa maternidade, está dentro de todos os espaços que a gente permeia, né? E a gente está com uma geração aí de filhos muito questionadores, né? Então a gente realmente, eu até acho, eu que já vi o filme inteiro, quase que inteiro, né? Eu tenho um filho de 22 anos, eu até acho que a gente não tem muita opção, sabe, Dani? E é uma geração que veio para questionar, que veio para ser livre com com uma expressão mais positiva da palavra, né? E uma geração que encontra potência nas diferenças e no diferente. Sim. E a gente veio de uma geração muito por conta, você é uma historiadora, vai compreender melhor isso, por conta mesmo da evolução e do tempo que cada um viveu e as dificuldades de cada tempo, né? A gente não questionou muito isso. E aí, esse Uhum. mito que você colocou muito bem, que não precisa ser visto como uma coisa ruim, ele precisa ser um lugar de evolução. Ele pode ser um lugar de evolução, né? Principalmente nas relações parentais. Uhum. Quero te perguntar uma coisa. A gente ainda vai falar um pouco sobre a mediação de conflitos, mas agora eu queria que você me falasse como foi o seu encontro com a comunicação não violenta, né? E como é que você trouxe a comunicação não violenta para o âmbito da educação e, enfim, e se isso compõe o trabalho que você faz na Mãe Autêntica. Uhum. Na verdade, o que eu percebi, tá? Eu vou juntar um pouco essa coisa da mediação de conflito com a comunicação não violenta, né? Nos espaços em que eu trabalhei, que eu atuei, hoje trabalhando com as famílias, o que eu percebo é que o nó tá justamente da gente conseguir encontrar, enxergar essas nossas potências dentro do ambiente que a gente vive, e também de ressignificar essa questão do conflito e trazer coisas que a gente já viveu, tá? Então, assim, o meu encontro com a comunicação não violenta vem a partir da minha história de atuação, dos atendimentos que eu vejo, né? Do que os pais trazem, que os educadores trazem. Então, assim, quando a gente escolheu trabalhar com essa coisa da comunicação não violenta, foi justamente para tentar mostrar para tentar fazer com que as pessoas entendam como é que a gente pode resolver todo um processo, seja ele de conflito, seja de conflito pessoal, de conflito com outras pessoas, e que a gente consiga também ser generoso com a gente e olhar esse processo por um outro ângulo, né? Então, a maioria dos atendimentos que eu faço, existe conflito, seja dos pais, seja de filho com pai, né? E como é que a gente consegue olhar para isso sem conseguir focar que tá tudo bem você ser como você tá tudo bem você sentir o que você sente, mas o que está em questão é que não tá tudo bem você se violentar porque você quer abrir mão, né, do processo para outra pessoa, ou porque você quer a todo custo fazer com que aquilo que você acredita, aceita, seja imposto, né? Então, assim, a comunicação não violenta, ela vem justamente dessa observação e dessa vivência de que nesses espaços é preciso ressignificar muito os conflitos, é preciso ressignificar muito a forma como a gente se comunica, é preciso olhar muito como é que anda os nossos sentimentos, as nossas necessidades, né? Como é que anda os nossos pedidos, porque a comunicação não violenta, ela traz essa coisa do pedido muito claro, né? Para que a gente consiga ter algo muito, muito assertivo. Então, assim, uma coisa anda junto com a outra, porque, na verdade, quando a gente está nesse processo, né, da comunicação, que ela é violenta, porque todos nós temos uma comunicação violenta o tempo inteiro, né? Vira e mexe a gente tem isso, a gente não consegue ir adiante se a gente não tiver esse entendimento de que esse conflito ele precisa ser suavizado, mas para que isso aconteça a gente precisa se conhecer os nossos limites e também olhar para o outro, né? E enxergar qual é o limite do outro também nesse processo.
Ô Dani, me explica um pouco, você já falou algumas vezes aqui pra gente, eu queria que você nos explicasse na prática como funciona esse trabalho com as mulheres. O trabalho que você desenvolve com as mulheres, conta pra gente. Esse trabalho ele veio a partir da falta de espaço, né, que a gente tem para conseguir falar sobre os nossos medos, sobre os nossos anseios, sobretudo na comunidade. Então, quando a gente pega mulheres de comunidade, o que mais elas sabem é sobre os seus direitos, tá? Isso é muito claro. Mas existe uma falta de acolhimento dentro dos medos, dentro dos anseios dessas mulheres, né? Então, assim, com todos nós também acontece, porque nossa rede de apoio, em algum momento, ela fica muito reduzida, porque nós temos uma tendência ao julgamento, nós temos uma tendência a querer colocar as pessoas no lugar de onde a gente acredita, não como realmente é, né? Então, assim, o trabalho com mulheres, ele vem justamente de tentar empoderar essas pessoas no protagonismo delas. De tentar dizer assim, olha só, você pode. Não é porque você vive numa comunidade, não é porque você não teve um grau de instrução que não te permitiu ter alguns conhecimentos técnicos que você não vai poder assumir esse teu lugar, né? Então vem a partir desse processo de mostrar para elas que não o poder que ela tem na mão não é apesar de tudo que elas viveram, é a partir de tudo que elas viveram, elas se empoderarem desse protagonismo que é muito delas, de dizer, olha só, o meu filho, ele tem esse direito, olha, eu tenho esse direito, né? Então, assim, participei, já fiz muito grupos de mulheres de várias idades, pessoas idosas, mulheres mais novas, e todos eles sempre recai sobre um processo de eu só quero ser acolhida dentro do meu medo, sabe, dentro dos meus anseios, como é que eu posso superar isso, porque aqui existe uma limitação, eu não sei o que fazer a partir disso. Então o trabalho com mulheres vem justamente de tentar mostrar para ela, de tentar, junto com ela, caminhar para algo que seja para além daquilo que ela vive, né? E um pouquinho antes, você tinha me falado, muito lindo, né, Cecília? A Cecília está falando, realmente, escutar a Dani é um presente e, para mim, Dani, faz ainda mais sentido porque você vivencia aquilo que você fala, né? Para mim, esse é o seu diferencial. No início, você estava me falando que não é só sobre a maternidade, mas eu queria que você trouxesse para a gente, assim, nesses atendimentos, basicamente você está falando de mãe, de mulher-mãe, né? Uhum. E aí, então, quem é a mãe autêntica, né? O que ela precisa para exercer essa maternidade autêntica? Então, eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que é muito corrida, né? E aí a gente acaba atropelando muito esse processo, assim, de como é que a gente consegue observar, né? O que eu quero levar para minha casa, o que eu quero fazer na minha casa, né? Então, existe um julgamento por parte da sociedade de que esses sentimentos que a gente tem, essa forma como a gente educa, ela é ruim. Só que, assim, o que eu quero dizer dentro disso é que, do contrário, essa plenitude, essa maternidade, que é tudo bem, tudo bonito, ela não existe, ela é irreal, né? Porque em algum momento a gente vai esbarrar em algo que é desconfortável, né? Então, assim, quando eu falo desse processo de autoeducação, quando eu falo desse processo da maternidade autêntica, é aquilo que é possível de verdade para você, dentro da sua casa, né, com os nossos filhos. Então, assim, eu até anotei aqui uma frase de Heráclito, que ele fala, né, que as crianças, o tempo é o jogo que as crianças elas jogam maravilhosamente bem. Então, assim, a gente o tempo todo está cobrando das crianças, o tempo todo a gente está querendo que as crianças façam alguma coisa, mas o quanto a gente se observa também nessa exigência que a gente faz das crianças, né? Será que a gente também faz aquilo que a gente está querendo colocar para eles, né? Então, as crianças, elas não se preocupam com o tempo, elas não se preocupam com lista de tarefas, elas vivem intensamente o agora, né? E quando a gente percebe isso,
a gente, do outro lado também, a gente não consegue olhar isso com leveza, né? A gente se sente culpada porque a gente está trabalhando muito, porque a gente está, né, deixando isso aqui de um jeito e depois a gente vai. Então, assim, não existe essa generosidade também, né, com a gente. Então, tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu sempre coloco muito, que essa felicidade, ela nunca está no quando, ela está no enquanto, né? Então, enquanto a gente está vivendo essa maternidade do jeito que é possível pra gente, da forma como a gente acredita, tá ótimo, tá perfeito, entende? Agora, óbvio, né? A gente fala de uma coragem que a gente precisa ter dentro desse processo todo de assumir aquilo que a gente é, né? De assumir o que é importante para mim, de assumir o que é importante para os meus filhos. Então, assim, durante muito tempo, eu ficava pensando, nossa, os espaços em que os meus filhos vão para a escola, por exemplo, né? Em algum espaço, ele é violento, ele tem alguma coisa, e eu dizia assim, poxa, o que eu vou fazer? Teve um dia que eu parei e disse assim, chega, eu vou tirar eles desses espaços. Então, eu tirei eles e desescolarizei. Né? É um preço alto que você paga? É. Por quê? Porque as pessoas te julgam, as pessoas te olham do outro lado, mas é o que faz sentido para mim. Né? Então, a gente se ouvir, a gente escutar aquilo que está dentro do nosso coração, é o que é muito mais importante. Então, eu brinco assim com os meninos aqui para ilustrar, né? Que os nossos sentimentos é como se fossem aquelas notificações de celular. Né? O tempo todo o celular está te mostrando as coisas. Ah, tem uma live, tu tem que fazer tal coisa na tua agenda e tal. Então, assim, é a mesma coisa, né? Então, assim, os nossos sentimentos é essa notificação. O tempo todo a gente precisa parar, a gente precisa se ouvir, se escutar, ver assim, ó, o que está para além disso, né? Se eu fizer determinada coisa, o que está para além? Isso realmente vai fazer sentido na minha vida? Isso vai influenciar na minha vida? Não. Então, beleza, vai lá e faz, sabe? Então, eu tento muito aqui em casa passar isso para os meus filhos e viver isso intensamente, sabe, Mônica? Porque como é que eu vou dizer para eles que eles façam alguma coisa quando, na verdade, eu estou fazendo o oposto daquilo, né, que eu falo para eles? Então, assim, e eles são observadores maravilhosos, a gente sabe disso, né? Então, teve um dia mesmo que a gente estava fazendo café da manhã e aí eu fiz um sanduíche para todo mundo e o meu marido disse assim, ai, que gostoso, vou fazer para mim, não sei o quê. Eu peguei e dei para ele. E aí, no outro dia, eu disse assim, eu vou acordar mais cedo brincando com ele, porque eu faço meu sanduíche e ninguém vai levar meu sanduíche. E aí, o mais novo, que tem 8 anos, disse assim, e cadê aquela coisa que você sempre fala? Primeiro você cuida de você para depois cuidar do outro. E aí, eu olhei para ele e disse assim, você está muito certo, Bento. Nesse dia, eu fiz consciente, porque foi uma gentileza. Mas veja, eu fiz e eu disse para ele o porquê eu fiz. Mas do contrário, o que é que se passa na cabeça de uma criança de dizer assim, opa, minha mãe está dizendo que eu tenho que olhar para os meus sentimentos, cuidar de mim, quando na verdade ela não está cuidando dela, porque ela queria muito aquele sanduíche, mas ela abriu mão disso para deixar outra pessoa feliz. Né? E também é um preço que se paga dentro disso. E a gente precisa estar bem consciente e bem atento nisso, né? Dani, suas falas me levaram para vários lugares aqui. Enquanto você falava, algumas palavras ressoaram aqui. Primeiro, a incongruência, né? Eu acho que a gente já falou essa palavra aqui hoje. Esse olhar para dentro, esse sentir, esse compreender que ser autêntico, primeiro, é um ato de profunda coragem, porque você ser autêntico, você vai se deparar com as suas sombras, né? Em algum momento do processo, você vai olhar para coisas que vão doer, mas, ao mesmo tempo, é uma vulnerabilidade que, quando você falou que eles são observadores, eu, por exemplo, várias vezes me estresso, até porque eu acho que a pandemia está mostrando essa necessidade da mãe autêntica, da mãe possível, né? Eu acredito que agora, mais do que nunca, se a gente equilibrou mais pratinhos do que a gente suportava, ou se a gente colocou nossa expectativa fora daquilo que era importante para a gente, fica o convite desse momento, um momento que a gente realmente não parar para olhar o que importa para esse micro aqui, que é a minha família, quais são os nossos valores, né? O que é importante, aquilo que a gente não negocia e aquilo que a gente vai ter que deixar o pratinho cair.
a gente ficar com esse foco no outro, lá no externo, a gente realmente vai ficar escravo de uma entrega que não vai acontecer. Sim. Mas eu estava falando dessa vulnerabilidade com os nossos filhos e esse educar pelo exemplo. Quando eu estou estressada e a minha filha fala, mamãe, calma, respira. Para ela, filha, obrigada por me lembrar. Mas eu também preciso te lembrar de uma coisa. A mamãe também está aprendendo a lidar com as emoções dela. Eu vi que eu não fui ensinada a lidar com as minhas emoções. Não, mamãe, não, filha. Então, por que eu gosto tanto da parentalidade, Dani? E por que eu adoro te ouvir? E por que tudo que você fala faz muito sentido para nós? Porque essa relação do autoritarismo, né, da hierarquia, ela tem uma força muito grande que nasce dentro das nossas casas. Então, quando eu quero mudar o corporativo, as escolas, as empresas, começar a modificar as dinâmicas familiares, talvez seja deixar de ficar consertando o tijolo que sai torto, né, e consertar a máquina. Sim. Sim, porque a maioria de nós não tivemos essa educação, né? A gente não... Nunca ninguém parou para dizer assim, olha só, Mônica, como é que tu tá se sentindo agora, né? Eu lembro que na minha infância eu escutava muito assim, tipo, se apanhar na rua, quando chegar em casa vai apanhar de novo, né? Então, assim, que apanhar de novo, né? Eu vou mentir, não vou dizer que eu apanhei, eu vou dizer que eu caí, eu vou dizer que, sei lá, aconteceu uma catástrofe no mundo e que por causa disso daquele jeito, né? Porque dizer assim, olha, tá tudo bem você se sentir assim, vamos lá, vamos tentar resolver juntos, né? Então, a nossa educação, ela é uma educação, ela foi construída através do medo, né? Através dessa repressão, né? Então, assim, é muito difícil também pra gente, hoje, né? No lugar que a gente tá, como pai, mães, e tudo que a gente viveu, conseguir dar isso para os nossos filhos, né? Então, eu acho que tá aí um desafio muito grande para nossa geração, como é que eu vou dizer, desconstruir nesse processo para conseguir olhar para isso ressignificando de outras formas, né? Porque sim, em algum momento a gente vai gritar. Sim, em algum momento a gente não vai ser aquela mãe de comercial de margarina, né? Mas o quanto é que a gente pode olhar para isso e dizer assim, ó, tá tudo bem, eu vou estar tranquilo sobre isso, mas quando acontecer um próximo momento, né, uma próxima situação, eu ter que agir de uma forma que seja melhor do que eu fiz anteriormente, né? Então, essa educação que não foi acolhedora pra gente, essa educação que não deixa a gente se expressar da forma como como as crianças se expressam, como a gente já não cabe mais, né? Hoje a gente precisa acolher essas crianças, porque quando a gente lembra que lá na frente essas crianças serão adultos, que terão suas vidas, que terão suas famílias, eles vão estar reproduzindo exatamente o que a gente faz hoje. Porque o que a gente faz hoje é reproduzir algo que aconteceu anteriormente, né? Sem colocar culpa, obviamente, porque o que os nossos pais fizeram foi o que foi possível, com a ferramenta que eles tinham na época, né? Mas hoje a gente tem acesso à informação, a nova geração de pais é um exemplo disso, que traz a todo momento educadores que falam sobre isso, né? Tem várias páginas também, tem vários educadores que são referências sobre isso. Então, hoje a gente tem esse poder na mão, né? De não culpabilizar, mas de tomar para si essa consciência, né? Nesse lugar também de humildade, né? Saindo dessa coisa da soberba, de que porque eu sou pai e mãe, eu posso, né? Eu tenho esse... Por que não? Né? E o que me incomoda nesses espaços que existem de escolas formais, né? E nesses outros, é que essa coisa do educador, ele é o único detentor de conhecimento, né? É igual pai e mãe, a gente não é detentor de todo conhecimento, porque se a gente para ouvir os nossos filhos, a gente tem muito mais a aprender com eles do que eles com a gente, né? Porque eles falam de uma paciência, eles falam de um amor genuíno, eles falam dessa coisa de acolher, né? Do acolhimento, que só eles conseguem fazer, né? E por conta das nossas crenças e por tudo que a gente passou, a gente meio que guardou, sabe? Jogou um pouco debaixo do tapete, e é difícil a gente fazer isso, né? A gente ia levantar o tapete e olhar, opa, peraí, isso tá falando de uma Daniele que
eu não quero, né? Uma Daniele que tá ali, cheio de manias, né? Cheio de crenças, cheia de medos. Eu não quero um filho medroso, né? Eu quero um filho que seja forte, eu quero um filho que seja autônomo, protagonista. Mas espera aí, uma coisa é eu idealizar, outra coisa é eu conseguir construir isso. Mas eu só vou conseguir construir quando eu começar a passar pelo meu corpo, né? Porque para funcionar precisa fazer sentido, e para fazer sentido passa pelo corpo. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu consigo fazer, pelo menos um pouquinho a cada dia, né? Dani, quando você fala que as crianças têm muito para nos ensinar, né? E você também já falou aqui sobre o aqui e agora. Quantas vezes a gente não joga as nossas ansiedades, a nossa mente barulhenta, acelerada, no dia a dia das nossas crianças, né? Como você mesma falou aqui, a gente às vezes vira um tarefeiro na vida dos filhos, né? Agora é hora daquilo, agora é daquilo. E o que eles estão chamando é assim: ei, vem aqui, para um pouquinho. Senta, Uhum. né? E o Xande tem uma fala que me toca muito. Esse brincar não é sobre a nossa criança somente. É sobre a Uhum. criança, né? Porque Uhum. brincar não é uma tarefa que eu tenho que cumprir no meu dia. Ele é o meu oxigênio. E o quanto a Sim, gente sim. brincar, mais uma coisa que eu tenho que cumprir no meu dia, né? E aí eu termino por não aproveitar a oportunidade que está ali de ficar um pouco atemporal, né? Isso. Porque, e aí, de repente, a gente para e vê as coisas como um tem que, né? E eu acho que quando a gente parte desse pressuposto de que o tem que acabou, né? Porque, primeiro, a gente não tem que nada, inclusive as crianças, é muito importante a gente dizer isso, né? E por mais que a gente diga você vai fazer, ou você tem que fazer, não tem, né? Porque se a gente para olhar, eu vou dizer para você assim, ó. Mônica, eu quero que tu, sei lá, vá comer. Tu não tá com fome, tu é obrigada a comer? Não, você vai comer porque eu tô mandando, porque eu sou tua mãe, né? Ou porque eu sou adulto que te cuida, né? E aí você diz assim, ó, agora deu, não vai brincar mais e vai fazer tal coisa. Então o tempo todo a gente tá nesse comando e a gente acaba internalizando tanto isso que esse espaço de relaxar, de olhar para a criança, sabe? De cuidar dessa nossa criança também, que é naquele momento também é só o que a gente precisa, sem culpa, né, sem cobrança, acaba não acontecendo. Então a gente acaba tendo essa ideia de que, ai, isso precisa acontecer para que o meu filho seja, sabe? Isso precisa ter. Então, assim, a gente o tempo todo cria currículos, a gente cria agendas, a gente cria momentos que o tempo todo as crianças precisam estarem ocupadas, fazendo alguma coisa, mas a gente não para perceber que no ócio a criança se conhece muito mais, né? No tédio, a gente não para observar que parar e dizer assim, ó, filho, sente isso que tu tá sentindo, tá tudo bem, às vezes eu também sinto, mas quem sabe, né? Então, assim, a gente nunca fica naquele lugar do meio termo, né, Mônica? A gente sempre fica naquela coisa de se você, né? Ou a gente não fica naquele lugar de ou você, né? É sempre o se você, não é o ou você. Então, assim, a gente perde essas opções porque a gente vai se engessando também na vida. Vai se engessando e não vai criando esse espaço de cuidado, de autocuidado, né? Para ouvir o que, é que a gente está sentindo realmente. E aí as crianças, elas ficam assim. Aí você para e escuta muitas vezes assim, essa criança não para. Sabe? Essa criança tá o tempo todo fervendo, não aguento mais, não dorme cedo, blá, 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 blá. Mas o quanto tu também consegue se dar isso. Porque às vezes a única coisa que a gente quer é dormir cedo, mas a gente fica tão naquele. Mas a gente se violenta o tempo todo, né? A gente tá o tempo todo se violentando. O tempo todo, mas aí do contrário, a gente quer que as crianças elas façam aquilo porque a gente quer proporcionar para elas um mundo perfeito, muito legal. Aí eu venho muito com um discurso que eu falo muito para as pessoas quando eu atendo, diz assim, se a gente critica tanto essa forma de vida que a gente tem hoje, que é frenética, das crianças estarem o tempo todo assim, e que as pessoas precisam ser mais empáticas, que a gente precisa ter amor, isso precisa vir de nós primeiro, isso tem que vir daqui de dentro, precisa vir de casa, né? Então, assim, se a gente critica, por que a gente não faz muitas vezes? Porque às vezes a gente diz isso, é preciso respeitar a pessoa no trânsito, quando o cara corta a gente já dá um
vai para aquele lugar. E as crianças, elas são observadoras, elas são exemplo vivo de tudo que a gente, né, tá passando na vida, né? E aí a gente entra nessas contradições, nessas incongruências o tempo todo, e nas obrigações. E aí, como eles são muito sensitivos, né? Essa coisa de estar ali o tempo todo captando a energia do ambiente, a energia dos pais, eles percebem que aquilo não é autêntico, eles percebem que aquilo não é real, tá sendo para cumprir uma obrigação, né? E aí acaba que não preenche a criança, né? E não se conectam, né? Não vê nem sentido em fazer, né? Dani, eu quero te perguntar assim, os seus atendimentos são individuais? Quando a gente fala da mãe autêntica, quem vem para o atendimento? E eu vou te falar por que eu estou te perguntando isso. É só a mãe que vem para o seu atendimento, né? Essa é a minha pergunta para você. Nós fizemos uma pesquisa na nossa base de e-mails da Nova Geração de Pais e nós recebemos muitas perguntas assim, como que eu insiro o meu companheiro, minha parceira, o meu marido, ou minha rede de apoio nesse novo jeito de se relacionar, né? Então, eu acredito que tenham muitas mães com esse desafio de estar sozinha nessa jornada. Então, como são seus atendimentos individuais? Só com a mãe, com a família? Quem que chega para você? É a mãe? Geralmente é a mãe, né? A gente sabe muito que hoje em dia, infelizmente, muito mais a atuação é muito mais da mãe do que dos pais. Mas eu sempre faço o convite e eu acho muito importante que exista essa comunicação com a família toda, né? Porque eu acho que quando a gente faz um atendimento e que a gente não consegue entender todo o contexto de uma forma geral, a gente fica pegando apenas um recorte, né? Com base naquilo que eu enxergo, com base... Mas aí, quando tu vai conversando um pouco, e aí entra essa coisa da mediação do conflito, né? De tentar entender, poxa, aquilo ali não é só aquilo. Existem muitas outras coisas que desencadeiam isso, né? Então, o meu atendimento, ele geralmente quem procura é a mãe, mas assim, eu sempre procuro trazer a família. Então, eu sempre procuro conversar com o companheiro, com a companheira, né? Com o cuidador, enfim, para tentar entender quais são os processos que estão acontecendo também fora daquilo que está sendo apresentado, né? E aí é sempre isso, né? A ideia meu filho pode estar com X situação, né? Mas aí muitas vezes a gente tem que parar para perceber que necessariamente não é a criança, né? Tá com a gente, e a forma como a gente está lidando com aquilo, né? Então, eu trabalho, acaba sendo muito mais com os adultos do que com a própria criança, que é o motivo do adulto estar procurando, né? Então, as pessoas querem muito dizer assim, ó, você tem que olhar para a criança, porque a criança está com determinada coisa, nanana, e vem muito com aquele lugar do como, né? E aí eu sempre digo, a gente tem que sair desse lugar do como para ir para o lugar do porquê, né? A gente tem que ir para esse lugar do porquê, porque se está acontecendo, tem e necessariamente não é só com a criança, ou 99,9% é o adulto. A gente escuta repetidas vezes aqui na Nova Geração de Pais, pela maioria dos profissionais que passam por aqui, seja nas lives, seja lá na nossa plataforma da jornada, que as crianças são o sintoma, né? Na verdade, os adultos é quem tem esse compromisso de ser margem, de dar o tom. Muitas vezes aqui a gente entra numa semana conflituosa, né? Que a demanda está muito grande, e às vezes a gente se perde. Eu falo, olha, nós, como adultos, temos que quebrar esse ciclo, né? Ela está, na verdade, espelhando um estresse que está em nós. Então, alguém precisa do ciclo e esse lugar é do adulto, né? Uhum. Óbvio, né? O que a gente está falando. Mas não. As queixas que chegam, né, Dani? Pelo que você está me relatando e por tudo que a gente escuta aqui dos outros profissionais, é sempre querendo uma solução, esse como, para o comportamento do filho, né? Uhum. Dor, Sim, né? a grande maioria. Uhum. Sim. E aí a gente não existe fórmula, né, mágica, né? Então, assim, eu sempre digo, olha, a gente vai ter que trabalhar em conjunto, porque
o que é bom para mim necessariamente não é o que é bom para você. Então, o meu papel aqui não é dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior. Você vai entender a partir do que a gente for construindo juntos, né? Então, assim, que é um pouco essa coisa de tu colocar dentro da tua casa do que é possível, porque a gente escuta, a gente sabe. Se você me perguntar, eu posso dizer várias formas de como teu filho pode cooperar. Eu posso dizer várias formas de como teu filho poder ser uma criança protagonista, né, do que ela mesmo está construindo no entorno dela. Mas, assim, isso condiz com a tua realidade, né? A gente lê aí em livros que dizem, né, o passo a passo de como tu fazer teu filho dormir bem, como teu filho colaborar em casa, mas isso faz parte da tua realidade, isso faz parte de quem tu é realmente, porque muitas vezes o que eu dou muito valor necessariamente não é o que faz sentido na tua vida, né? Então, assim, olhar para isso é bem importante. E aí, quando as pessoas trazem isso para o pai, a mãe, o cuidador, enfim, o professor, que já veio também educadores, a gente diz assim, tá, então vamos olhar para esse cenário e pensar assim, ó, dentro dessa realidade aqui, como é que é possível para você conseguir avançar, né? E aí a gente sai dessa fórmula mágica, a gente sai dessa coisa de dizer assim, ó, dar um pontapé, um belo foda-se para o mundo todo e dizer assim, ó, vamos fazer aquilo que realmente importa pra gente, porque é isso que dá certo, né? Não é o que está escrito no livro, que alguém me disse, não é. E nunca vai ser, né? Muito bom. Mas até para a gente fazer essa escolha, né? E aí eu vou trazer o seu tema, essa autoeducação, ela é libertadora. Porque até para você olhar no livro ou olhar na rede social a mãe que faz aquilo que você não dá conta de fazer, e você poder ser essa mãe autêntica que você apoia tantas mulheres, é preciso autoconhecimento, autoeducação, olhar para dentro, compreender que tá tudo bem se aquilo não servir para mim. Cara, que papo delicioso, Dani. A gente já está na contagem regressiva aqui, porque vai dar uma hora que a gente está aqui. Eu sugiro para quem entrou agora, assista, vai ficar no feed. A Dani é uma profunda conhecedora da comunicação não violenta, mediadora de conflitos, educadora parental. Está com a gente aí na mentoria para profissionais da parentalidade. É um presente ter você com a gente. Eu já te falei isso. Não sei como eu vou desvincular, porque eu estou muito vinculada a essas meninas. Não estou pronta. Não vamos. Obrigada. Obrigada a todo Eu mundo que que está. agradeço. Gratidão, pessoal. Obrigada a todo mundo. Dani, gratidão pelo seu chamado, pelo seu propósito e que muitas mães possam passar por essa transformação e se encontrarem nesse lugar de autenticidade e liberdade. Ai, que Gratidão. lindo. Gratidão, querida. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.